Eu tenho uma opinião impopular sobre Tempestade de Ônix e eu vou conversar com vocês sobre esse livro agora, neste exato momento. Então, assim, pega o seu cafezinho, pega um suco. Eu vou tentar falar desse livro sem dar spoilers, apesar de que é muito difícil a gente falar de um terceiro livro sem dar spoiler. Eu vou tentar falar desse livro sem dar spoiler, ou se eu der spoiler, vai ser um spoiler bem aberto, sim, sem prejudicar a experiência de leitura, para você que ainda não chegou no terceiro livro da saga aí dos Empyreans, né? Que é a saga de Quarta Asa da Rebecca Yarros. Então, fique aí, por favor, que eu vou hablar com vocês a minha experiência de leitura desse terceiro livro. Mas, antes disso, se você não conhece este canal, se você caiu aqui por acaso, muito prazer, meu nome é Felipe, esse aqui é o Embaixador dos Livros. Sejam bem-vindos, tá? Pode sentar aí. E se inscreva neste canal para apoiar o meu trabalho. Por favor, por gentileza, você não paga nem R$1 por isso. Se inscreva neste canal. E também, se você gosta de conteúdo de livro de fantasia, comenta aqui embaixo e deixe também o seu like, tá? Deixe o seu like, que isso é um termômetro para eu saber qual tipo de conteúdo que vocês gostam, uma vez que, neste canal, eu falo de todo quanto é tipo de literatura. Porém, todavia, entretanto, se eu ver aqui que vocês estão gostando mais de conteúdo sobre livros de fantasia, eu vou trazer mais conteúdo sobre livros de fantasia, assim, com mais frequência, tá? Assim vale para todos os outros tipos de conteúdo. A impressão de vocês, as visualizações, os comentários são indicativos do tipo de obra que vocês querem que eu converse com vocês, que eu traga impressões. Então, por favor, comente aí embaixo, deixe seu like e bora pro vídeo, tá? Pessoal, esse aqui é o maravilhoso Tempestade de Ônix, o Onyx Storm, né? Como todo mundo aí estava louco e ensandecido para ler esse livro, eu também estava. Comecei a leitura no dia do lançamento, ele lançou, antes de chegar ao livro físico, eu já estava lendo no Kindle e foi uma experiência boa, foi uma experiência muito boa. Eu dei 4,5 estrelas para esse livro, porém, eu tenho poréns para falar sobre essa obra aqui, tá? Esse livro, ele bateu, neste exato momento, ele bateu um recorde mundial de venda, tá? 2,7 milhões de livros Tempestade de Ônix teve. Se eu não me engano, foi isso. Se eu estiver sendo errôneo aqui nas minhas palavras, me perdoem, tá? Mas, assim, esse livro foi um sucesso de venda. A série Quarta Asa, como um todo, a série dos Empyreans, né? Como um todo, tá sendo muito, muito bem vista, muito bem quista. O pessoal tá enlouquecido para ler esse livro, para falar sobre. Vai ter adaptação também para TV. E aí a gente chega agora no terceiro livro, depois de um segundo, que foi Chama de Ferro, teve um final bastante, assim, ansioso, sei lá, bastante triste, bastante tenso. Eu diria que foi tenso, tá? O final do segundo livro foi o final daquele de você ficar olhando para a parede horas e horas e horas, sem entender que sentimento você está sentindo, porque a autora conseguiu explodiu a cabeça de todo mundo com o final que eu, pelo menos, fiquei em pedaços, com o final do segundo livro, tá? E aí eu vi uma galera aí lendo esse terceiro livro e falando a mesma coisa. Falando, nossa, o final desse livro eu fiquei olhando pro nada, assim, estou até hoje nesse limbo, olhando pro nada aí, passeando na minha cabeça com o final arrebatador que a Rebecca trouxe. Quando eu vi a galera falando isso, eu falei, vamos ver o que a autora tem para nos trazer, né? E aí não foi tudo isso não, tá? Não foi tudo isso, mas vamos lá. Vamos começar sobre esse livro. Eu tenho crítica para fazer sobre a estrutura narrativa e não só sobre a dinâmica aqui dos personagens, tá? Pessoal, esse livro, ele vai acontecer exatamente após o final do segundo e as consequências do segundo, tá? Nós tivemos ali personagens, e eu não vou dar spoiler, mas eu vou, enfim, vou tentar não dar spoiler sobre a narrativa, mas eu vou criar aqui um ambiente, tá? Nós tivemos ali no final do segundo personagens que estariam, de certa forma, impossibilitados de continuar juntos, né? E aí nós ficamos todos aflitos, todos tensos, preocupados com essa situação de como a Rebecca iria trabalhar isso no próximo livro. E criamos várias teorias e fomos para as redes sociais falar e tal. Então, Tempestade de Ônix chegou com expectativas altíssimas, com todo mundo querendo saber o que iria acontecer com esses personagens e qual método a autora iria trazer para desenvolver esse rolê aqui. Eu quero dizer para vocês que algumas dessas teorias que eu vi a galera falando se mostraram como teorias concretas. Então nós tivemos sim situações nas quais a galera já tinha imaginado antes, já tinha falado, porém, como grande parte, eu acho, desse livro, é um livro grande, foi nada com nada.
Essa é a verdade. Desculpa se isso está te doendo, desculpa se eu estou ofendendo você. Eu amo essa série até o momento, assim, amo demais. Pra mim é uma das minhas séries favoritas, minhas sagas favoritas. Amo demais, mas eu não vou passar pano pra esse terceiro livro se ele não foi tudo isso. E eu vejo uma galera que vai fazer vídeo e cria uma expectativa gigantesca na gente, porque a pessoa fala assim, ai, foi a melhor coisa que eu já li na minha vida, o final desse livro, sei lá, me deixou... E aí eu fico em dúvida se essa pessoa realmente está sendo transparente na review dela, se essa pessoa talvez está fazendo uma publicidade e por isso não está apontando alguns efeitinhos, ou se essa pessoa realmente não tem bagagem nenhuma e nenhum tipo de crítica linear assim para fazer, ou embasamento para fazer crítica, porque esse livro está longe de ser um livro chocante, um livro perfeito, não é de maneira nenhuma. Então, o que que acontece? Aquele clima todo que a Rebecca Yarros trouxe lá no segundo livro, no final, que foi essa situação de, o personagem vai ficar contra, será, esse personagem? Será que a situação deles, como vai ficar esse desenvolvimento desse rolê aqui com os dois estando de lados opostos, né? Então, essa dúvida que a gente ficou no segundo livro, nesse terceiro foi, eu diria que um pouco até ignorada pela autora, porque ela coloca os personagens de volta juntos e essa situação ali que foi criada no final do segundo livro, ela vai sendo empurrada para a barriga e a desculpa desse empurrão, né, dessa coisa levando ali com a barriga, sempre foram dadas em duas frases, que é do tipo, eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou conseguindo controlar. E isso, gente, para um livro de 700 páginas, isso funcionaria se fosse uma ou duas vezes, né? Uma ou duas vezes isso acontecendo, realmente, assim, daria, a gente até entenderia para sair um pano. Agora, no livro de 700 páginas, não rola. Uma outra coisa também que me incomodou é que esse é um livro de andança, tá? Esse livro é um livro que andança e escola. Eu não tô aguentando mais ver essa vibe Hogwarts nesses livros de quarta asa, da saga Imperial. São livros de pessoas adultas e o tempo inteiro o núcleo da narrativa só fica na escola. Em qual sentido? Esse livro é assim, tá? Vou contar pra vocês aqui a trama desse livro sem dar spoiler. A gente precisa resolver tal coisa em tal lugar. Chama todo mundo, reúne todo mundo, monta uns dragões, vai pra lá. Vai pra lá, resolve alguma coisinha e tal, volta pra cá, tem aula. Aí vai, estuda. Mas ficamos alguma coisa em resolver, precisamos resolver. Vai viajar de novo, anda, chega lá. Resolveu alguma coisinha aqui, passa... Pronto, volta pra escola, estuda e vai. Então, tipo assim, o livro, ele é basicamente andanças, esse livro. São andanças e mais andanças e mais andanças e mais andanças. E aí você fala assim, Felipe, mas essas andanças não agregam situações para a narrativa? Agregam sim para a narrativa, tá? Essas andanças, ela tem um porquê deles estarem andando e agregam sim algumas coisas. Porém, nós temos situações que, ou melhor, a maioria dessas situações, que não precisava disso tudo, tá? Não precisava disso tudo. Imagina o seguinte aqui. E aí agora vai um pequeno spoiler aqui. Então, se você não leu nenhum livro da saga, vai ser um pequeno spoiler, tá? Não vai ser nada que vai estragar a sua experiência de leitura, mas temos um pequeno spoiler. É o seguinte, a Violet está à procura de algo. Não vou falar que algo é esse, mas essas andanças é porque eles estão procurando algo. E o pai da Violet já foi em busca desse algo também e deixou para ela como se fosse um diário barra mapa, sei lá, um caderno ali com anotações para a Violet se orientar. Então o pai dela passou por esse caminho antes e foi dando para ela algumas dicas, enfim, deixou ali marcações, influências para ela. Aí já me veio o primeiro questionamento. Eu pensei assim, gente, se o cara já passou por isso tudo, né? Se o cara já orientou ela nisso tudo, por que o cara já não contou para ela de uma vez, lá no início desse caderno, no início desse diário, já não contou, o que você está procurando, que é isso e aquilo, tá em tal lugar. Não perde seu tempo indo passando por essa situação toda, não. Vai direto para tal lugar. Não teve isso. Então, assim, a menina ia para os lugares ali nessas andanças, que eram várias ilhas, né? Ela ia para esses lugares, já conseguindo prever o que iria acontecer, porque o pai dela deixou no diário muitas informações. Porém, o principal, que seria assim, meu pai tá me ajudando, vai fazer isso, nós não temos. Nós não temos esse principal. O pai dela deixou esse livro, mas tinha um livro completo, ele deixou um diário incompleto para ela, e aparentemente incompleto, tá? Eu tô sendo sarcástico aqui. Aparentemente incompleto, e aí o que nós vamos ter são
andanças e mais andanças e mais andanças e mais andanças e mais andanças. Entre uma andança e outra, acontecem algumas cenas de ação, que eles vão ter alguns desafios, personagens aqui vão de arrasta pra cima, porque a Rebecca Yarros, ela não tem dó, ela não tem pena. Se ela vê que a gente tá se apegando a alguém, ela vai mandar esse personagem de arrasta pra cima, bem estilo George Martin, tá? Ela não tem dó mesmo de protagonista ou de qualquer outro tipo de personagem, ela vai passando assim a foice. Então, assim, esses momentos, esses pequenos momentos de desafio, esses pequenos momentos, são as situações que levam o livro, sabe? Que carregam o livro. Ainda que, por ser um livro adulto, eu achei que essas dinâmicas de... vai ter um teste. Você está visitando a minha ilha e eu vou te testar aqui, eu vou arrumar um jeito de te testar. Eu achei que essa dinâmica, mais uma vez, é uma coisa que funcionaria se fosse, por exemplo, o primeiro lugar que ou um dos lugares que nós visitamos fez um teste para nós. Um desses lugares fez. Só que aqui não. Todos os lugares que eles vão, eles têm que enfrentar desafios, eles têm que enfrentar um teste ali. E isso me arremete muito a livro infantil, tá? Desculpa se eu estiver sendo errôneo na minha fala, mas eu sei que eu não tô. Isso de, eu vou para tal lugar, vai ter desafio, me lembra Rick Riordan lá com Percy Jackson. Percy Jackson que tinha isso, que eram adolescentes indo para tal lugar, e aí chegava lá, tinha que resolver as coisas na base do desafio. Então, quando traz isso para um livro adulto, é aquilo que eu falei, fica muito... Eu não vou falar inacreditável porque é um livro de fantasia, mas fica muito irreal personagens adultos tendo que passar por desafios em cada lugar que eles vão, sabe? Porque quem recebe eles também são pessoas adultas. Então, eu fiquei imaginando na minha cabeça, você imagina aí na sua cabeça também. Você vai visitar um parente seu, você é adulto, vai visitar um parente seu, por exemplo, que é adulto também. Aí você chega lá na casa desse parente seu, ao invés de vocês sentarem e terem conversas como os dois adultos e chegarem a uma conclusão, o seu tio fala assim, você vai ter que pular a amarelinha aqui pra mim agora, porque se você errar nessa amarelinha, você vai voltar pra trás. Então, assim, ficou essa dinâmica, sabe? Que os personagens são adultos, a situação é uma situação tensa, é uma situação que precisa da atenção de todos, mas quando vai pra resolver, tem essa dinâmica que é uma dinâmica que, a mim, lembra muito livro infantil, tá? Livro jovem adulto que tem essas coisas de, é um desafio, é uma situação aqui que o personagem vai ter que solucionar tal coisa em tanto tempo, senão acabou a chance. Então, assim, eu acho que a autora talvez tenha se perdido um pouco no rolê aqui de Tempestade de Ônix. Por isso que eu nem estou criticando ela demorar tanto tempo, como ela falou, né, uns 2 anos talvez, para lançar o 4º livro. Por mim que demore, mas que ela entregue algo superior ao que foi em Tempestade de Ônix. E olha que essas críticas eu estou fazendo para um livro, gente, que eu gostei, tá? A Rebecca, ela tem uma escrita maravilhosa, ela tem uma escrita muito imersiva, que realmente te prende no livro, você fica interessado em saber, mas quando a gente tira o olhar dessa escrita e analisa a história como um arco, né, com os arcos ali narrativos, a gente começa a perceber esses erros. E aí, o que a autora fez? Ela colocou esses personagens para andar em, sei lá, 500 e tantas páginas de um livro de 700, e aí, nas últimas 100 páginas, 150, ela coloca 1 milhão de acontecimentos para acontecer ao mesmo tempo. Então você fica. O livro é assim, as minhas expressões lendo o livro. Anda, volta para a escola, estuda. Anda, volta para a escola, estuda. Anda, volta para a escola, estuda. Anda. Últimas 150 páginas. Tá vindo tiro, tá vindo porrada, tá vindo bomba, tá vindo raio, tá vindo isso aqui, tá caindo tudo. E você não entende nada. É um livro que chega ali na parte final, a gente fica até um pouco meio confuso de tanta informação, de tanta coisa que está acontecendo. É bonito de se ler? Em alguns aspectos é sim. A própria coisa aqui da Tempestade de Ônix, né? O que é essa Tempestade de Ônix, que a autora revela lá no final, para mim foi belíssimo, essa situação da batalha e tudo mais. Foi muito bem elaborado pela autora essa situação. Porém, ainda assim, ficam algumas coisas que não dá tempo do leitor entender o que aconteceu e deixar parar, sabe? Deixar assim a situação assentar. Então acontece a coisa, você fica eufórico, daí já tá acontecendo outra coisa, e aí quando você vê, tá igual eu. Eu terminei o livro e já estou querendo ler de novo para eu poder entender de verdade esse final, porque muita coisa eu tenho certeza que eu deixei passar, porque foram coisas acontecendo em cima de coisas nas últimas páginas desse livro, tá? Aí eu tenho também uma crítica aqui particular que diz respeito ao título. Gente, esse livro chama Tempestade de Ônix. Toda página desse livro, toda página desse livro, toda descrição desse livro tem a palavra ônix.
é o tempo inteiro. Se ela olha para uma porta, ela tem que falar que essa porta era de ônix. Se ela olha para a madeira de uma árvore, a madeira tinha um traço de ônix. Ela olha para o Zayden tem um olho que lembra... Todo mundo já sabe disso desde lá do início, mas aqui nesse livro, toda hora tem a palavra ônix nesse livro. Eu acho que a autora quis convencer a gente muito de que o livro tem ônix no rolê. Porque tudo aqui tem ônix. Tudo. Ela vai beber água, o copo era de ônix. Ela vai, sei lá, no banheiro, o vaso era de ônix. Tudo nesse livro tem ônix, tá? Eu até perguntei a uma amiga minha que leu o livro em inglês, que eu falei assim, amiga, será que esse problema é da tradução? Ela falou que não, tá? No livro original também tem essa questão do ônix o tempo inteiro. E aí agora vamos falar sobre o final desse livro. O que é o final? Gente, desculpa aí eu jogar um balde de água fria em vocês, mas meninas, e meninos também, tetepau, vocês aí que ficaram em posição fetal, me digam uma coisa, o que a Rebecca Yarros fez de diferente no final desse livro pro final do segundo, Chama de Ferro? Nada. Nada. Se você fala comigo que ela fez alguma coisa diferente, vocês estão mentindo, sendo muito mentirosos. A situação que ela coloca os protagonistas é a mesma situação que ela colocou no final do segundo, que é o quê? A gente termina o livro sem saber se eles vão ficar juntos. A gente termina o livro sem saber o que aconteceu com determinado personagem, porque determinado personagem fez uma situação ali que ele não é mais quem ele deveria ser. Ele fez algo que provavelmente vai tirar ele de quem ele deveria ser. A mesma situação. Aquieta o fogo aí, dá uma acalmada, tá? Essa empolgação toda aí, dá uma segurada, porque o final desse livro foi a mesma coisa do final do segundo livro. E ponto final. Quem discordar de mim, tá errado, porque foi. E eu não vou falar com vocês o que foi para não dar spoiler para quem não leu o livro ainda, mas vocês sabem, se vocês quiserem conversar comigo aqui no particular, pode me chamar no particular que eu vou falar, gente, foi a mesma coisa. Não existe isso e aí aquilo. Quando determinada artimanha é utilizada em um primeiro momento, realmente causa choque, causa estranheza, causa sensação de falta, tudo. Quando isso é usado pela segunda vez, já não acontece mais a mesma situação. Porque, por exemplo, eu já sei, tenho certeza, que no próximo livro, a Rebecca vai dar um jeito de aproximá-los de novo. Ou eles vão ter um vínculo de conversar entre eles. A Rebecca vai trazer um jeito de deixar eles juntos e vai ficar tudo bem na narrativa inteira, para no final do quarto livro, ela criar uma sensação de novo e deixar a gente com essa mesma expectativa para o último. Então, assim, eu espero de verdade, eu venho aqui falar com vocês, sei lá, daqui a 2 anos, quando sair o quarto, que eu venho aqui e falo, gente, desconsiderem a parte final da minha resenha de Tempestade de Ônix, porque a autora, ela fez um livro foda do início ao fim. Se ela fizer isso, eu vou ficar muito feliz de pagar minha língua, mas eu acho que ela não vai fazer. Eu acho que ela vai usar o mesmo artifício de novo no quarto livro e só vai entregar essa potência que é esse universo, de verdade, no último livro. Isso se ela não fizer uma bagunça, como ela fez no final desse livro, e deixar todo mundo confuso e fazer as pessoas tendo que ler o último livro, sei lá, 5 vezes para conseguir pegar todas as revelações. Então, assim, eu dei 4,5 estrelas e talvez você pode até estar se perguntando, né, Felipe? Se você tem tanta crítica a fazer sobre esse livro, de onde vem essas 4,5 estrelas, que é quase um livro perfeito? Pessoal, como eu já falei com vocês, a Rebecca tem uma escrita maravilhosa. Os personagens aqui, os protagonistas, os personagens secundários, são personagens muito foda. Então, eles têm falas que... Primeiro que a Violet mais o Zayden tem umas falas sobre amor que são lindíssimas. Dá vontade de você tatuar tudo que um fala pro outro, porque são coisas, assim, belíssimas. Todo mundo que ama, todo mundo que já sofreu por amor algum dia, gostaria de ouvir isso da pessoa que ama. Então, esse é um fator positivo, né? A escrita, como eu falei, é uma escrita que te prende do início ao fim, também é um fator muito positivo. E eu não vou desmerecer um terceiro livro, falar que a série toda foi ruim e tal, por conta desse livro que teve essa situação aí, que pra mim o livro não andou, a história não andou, tá? Os primeiro e segundo livro pra mim são perfeitos, são livros maravilhosos. Tem os seus defeitinhos também? Tem, mas pra mim são muito bons. Então a gente chegou nesse terceiro, eu dei essa nota por conta do todo, tá? Por conta da história toda, por conta do que eu sinto quando eu sou dentro desse universo. Então, eu sei que provavelmente a Rebecca só fez esse terceiro livro como um terceiro livro, né? Que é aquele livro morno, que não fede nem cheira, não vai levar a lugar nenhum, porque é o meio do rolê. No meio do rolê, não tem nada para acontecer, né? Então eu acho não. A minha nota foi baseada nisso. A minha experiência desse livro, somada à experiência dos outros. Então eu peguei a jornada lá do início, trouxe junto e amarrei tudo aqui no final e dei uma nota geral para esse livro. Imagine que 4,5 seja a minha nota para a série dos Empyreanos até o terceiro livro, tá? Talvez assim fique mais fácil para vocês entenderem. Eu não vou julgar esse livro como um livro, é um livro muito ruim,
sendo que não é. Tem esses defeitos que a mim me incomodaram, mas ele não é um livro ruim, tá? É sucesso de vendas, sucesso de críticos também, não é à toa. Ele é um livro bom, porém tem esses percalços aí no meio do caminho que eu jogo a culpa nisso, pelo fato de a Rebecca estar escrevendo o livro um atrás do outro, um toado atrás do outro, né? Acho que quando o autor... Eu sei, gente, que eu também sou leitor. Eu quero muito, eu amo as séries, eu amo ler séries quando tá completa, para não ficar ansioso pelo próximo livro. Eu esqueço as coisas se eu ficar muito tempo sem ler. Enfim, é uma bagunça ler série que está em andamento. Porém, eu também sei e tenho certeza de que quando o autor ele não tem tempo hábil para trabalhar em cima da sua narrativa, a história fica genérica, fica essa coisa tipo empurrando com a barriga, sei lá, fiz para preencher espaço, né? Então eu acho que a culpa foi disso. Um ano de espaço para um autor escrever um livro de 700 páginas, eu acho que é pouco tempo, tá? Escrever um livro de 700 páginas, deixar isso assentar, trabalhar de novo, mandar alguém ler esse livro para ver se ficou bom. Enfim, eu não sei se esse processo todo, que é o processo editorial, tem tempo realmente de ocorrer com êxito em um livro de 700 e poucas páginas no período de um ano. Não sei. A não ser que a autora já realmente tinha esse livro já escrito há muito tempo e esse livro já estava passando por essas fases para quando anunciar a pré-venda o livro só ser passado pelos finalmente ali e ser publicado. Se não, um ano não deu tempo da autora fazer o que ela poderia ter entregado em Tempestade de Ônix, tá? Pessoal, comenta aqui embaixo se a sua opinião foi diferente da minha, tá? Eu quero saber, quero que vocês me contem o que vocês acharam desse livro. Ah, Felipe, pra mim ele foi perfeito, não vi nada de defeito e tal. Comenta aqui embaixo, eu quero saber, vamos conversar, tá? Um beijo grande, fiquem com o Papai do Céu, até o próximo vídeo, tchau, obrigado!